Que Elohim seja bendito, seja louvado por suas obras, e nós sejamos imitadores de Elohim como filhos amados. Amém? Vamos meditar na palavra de Elohim. Quero ler primeiramente um texto que se encontra no livro de Yohanan, ou na Bíblia parece João, capítulo 5, versículo 17. Yohanan, capítulo 5, versículo 17. Esse texto diz assim: Yeshua respondeu: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Eu quero fazer a abertura dessa meditação com esse texto, essa palavra do Senhor Yeshua. É importante observar que ele está respondendo a um comentário que foi feito, questionamentos a respeito das suas atitudes, e aqui, em particular, estava relacionado a um ato que ele praticou no Shabat, que os Yehudim tinham um entendimento incorreto a respeito do que é o Shabat, e estavam diante do Senhor Yeshua, que é o Shabat real, em quem nós temos o descanso, a cessação do poder do erro, da morte, do poder de Satã, para estarmos a serviço de Elohim, a serviço da justiça. E ele respondendo a essas pessoas que queriam censurar o Senhor Yeshua por estar fazendo o serviço no Shabat, ele fala: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quando a gente lembra de quando o Senhor Yahová abençoou o sétimo Yom, ou o sétimo dia, para o santificar, o consagrar, porque nesse Yom ele cessou de todas as suas obras de criação, nós vemos que Yahová não parou de trabalhar ali. Foi um marco que ele determinou do fim das obras de criação. Tanto que quando Moshe vai falar com o povo, falar 6 Yamim, ou 6 dias, trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo é consagrado ao Senhor. E aí ele vai explicar por que em 6 Yamim ele fez Shamaim, Aeretz, tudo que neles há. Então era um marco para que todos nós lembrássemos das obras de criação de Elohim e do propósito para o qual ele fez essa criação. Qual era o projeto que Elohim tinha em mente quando fez a sua criação? Mas o sétimo Yom não é para parar de trabalhar. Não é para ficar sem fazer nada de útil. Não é para deixar de servir a Elohim. Mas fazer como o Senhor Yeshua disse: meu pai trabalha até agora. Ele não parou lá no sétimo Yom. Eu trabalho também. Então o Senhor Yeshua, até no Shabat, que para os Yehudim, inclusive hoje os habitantes lá do estado de Israel, que é bem diferente da nação de Israel, quando chega o Shabat, não pode nem apertar o botão do elevador. Não pode fazer nada, que senão está profanando o Shabat. Então as pessoas perderam a compreensão do ensinamento da instrução de Elohim. Então meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E a pergunta que a gente, meditando nesse texto, deve fazer é: no que o pai está trabalhando e no que o Senhor Yeshua está trabalhando? Agora nós aqui vamos dizer: meu pai trabalha até agora. Meu Senhor Yeshua, o meu rei Yeshua, trabalha até agora. Você pode dizer: eu trabalho também? Nesse mesmo trabalho que o Pai e o Senhor Yeshua, o Filho primogênito, o primogênito dentre os mortos, está trabalhando? Então, é sobre esse projeto, esse trabalho que o Senhor vem realizando, que eu gostaria de meditar com os irmãos, relembrar
né? Porque em algum momento, ao longo dessa jornada, nós adquirimos elementos para saber que projeto é esse, mas precisamos manter o nosso foco, para que as muitas distrações deste mundo, as muitas ideias que vão surgindo, novidades, não nos desviem do projeto de Elohim, dessas obras que Elohim vem realizando e que nós devemos cooperar com ele para realizá-las. Porque o Senhor ele vai completar a obra dele. Fiel é o que começou e vai completar a boa obra que ele começou. O trabalho que o Senhor vem fazendo, depois que ele terminou a criação, e nessa criação estava incluído o Adão, tanto macho quanto fêmea, a humanidade, e o Senhor deu ordens ao Adão para que ele dominasse sobre a Eretz. Então, ele ficaria responsável por administrar as obras de Elohim aqui na Eretz. O Senhor vai dar a Adão os bichos para ele dar nome para eles, vai dar a ele a tarefa de cuidar do jardim, que era a casa ali de Adão e Havá, mas era para ele administrar, fazer exercer esse domínio sobre a criação em unidade com Elohim. Se multiplicar, encher a Eretz em unidade com Elohim. Só que através da serpente, Satã, eles foram induzidos, claro, pelo que já estava no coração deles, a querer usurpar o que é de Elohim. Ao invés de administrar para ele, eles queriam assumir o lugar de Elohim. Mas era projeto de Elohim estabelecer o seu reino aqui na Eretz através desse Adão que ele criou, que ele formou a sua imagem e a sua semelhança. E nós vamos ver qual é o que Elohim esperava do Adão e que Adão não correspondeu, e o que ele espera agora de todos aqueles que estão na nova humanidade, no novo Adão, em Yeshua. Qual o resultado esperado por Elohim na execução do seu projeto? Vamos ler aqui o texto de Shaul aos Efésios, carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4. O Senhor Yeshua deu ordem aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o anúncio a toda criatura. Quem crer e for imerso será salvo. Em outro escritor traz outras palavras: ide fazer discípulos de todas as nações, imergindo-os em nome do Pai, do Filho e do Sopro Sagrado, e ensinando-os a guardar, instruindo, treinando para guardar tudo o que vos tenho mandado. Então, o nosso trabalho, nosso serviço, nossa obra, ela está relacionada diretamente a pessoas. Trabalhar pessoas, trazer as pessoas de volta para Elohim através da pregação do anúncio. E cada vez mais nós temos que utilizar os recursos para fazer essa mensagem, essa pregação chegar até as pessoas, porque como crerão se não houver quem pregue? Ou seja, não é só questão de haver quem pregue, é a questão de a palavra chegar até essa pessoa. Porque não adianta a gente pregar dentro de casa, né? Para as quatro paredes. A gente tem que fazer a palavra se espalhar, divulgar, fazer propaganda. A gente não vê as empresas do mundo como é que fazem, quanto investem para fazer o seu nome aparecer numa televisão, no meio de uma programação que está todo mundo assistindo, no meio de um evento. Paga-se muito dinheiro para que aquela marca apareça. É a propaganda. Então o Senhor Yeshua, na verdade, a Bessorá, anúncio, tem a ver com propaganda. Você propagar, divulgar o nome de Yeshua, divulgar a sua obra, o seu reino, a sua salvação.
Então esse é um trabalho que nós temos que fazer, para que os homens retornem para Elohim. E depois que eles retornam, é a hora de fazer o discípulo. Treiná-los, prepará-los para servir a Elohim no seu reino. Então, basicamente, é esse o foco que nós temos de trabalho nesse projeto que Elohim tem com a humanidade. Mas qual é o resultado? Quando é que a gente vê que o trabalho que nós estamos fazendo está atendendo a Elohim? Quando nós trabalhamos em nós mesmos e nas pessoas. Aqui Shaul fala aos irmãos em Éfesos. Capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Bendito é o Elohim, Pai de nosso Senhor Yeshua, ungido, o qual nos abençoou do Shammai, da sua habitação, com toda a bênção da alma no ungido. Conforme nele nos escolheu, ou seja, no ungido, nós somos escolhidos, enquanto não tinha sido fundada a Eretz, para sermos sagrados e íntegros para as suas faces. E aí continua no versículo 5. E por seu amor nos designou desde o início, ou seja, no projeto de Elohim já estava isso, para sermos para ele por filhos pela mão de Yeshua ungido, conforme a vontade do seu bom coração. Então, duas coisas a chamar a atenção aí. Que essa escolha, esse pensamento de Elohim em ter na humanidade esse resultado, já estava definido antes de tudo ser criado. Elohim não fez primeiro, depois foi surpreendido pelo erro de Adão, e agora tem que fazer um plano B. Não, ele já tinha tudo projetado. Eu vou estabelecer o meu reino ali na Eretz, o Adão vai ser o meu administrador, e até por isso ele fez o Adão a sua imagem, a sua semelhança, para ser de fato a sua expressa imagem, e depois fazer convergir em Yeshua todas as coisas. Só que o Adão, primeiro Adão, falhou, fracassou porque ele não quis fazer isso a serviço de Elohim, para agradar a Elohim. Ele quis agradar a si mesmo. E aí se contaminou e se estragou. E agora já não podia mais cumprir o projeto de Elohim. E a segunda parte aqui é o resultado. Ele nos escolheu, enquanto não tinha sido fundada a Eretz, para sermos sagrados e íntegros. Sagrado. O que é ser sagrado? Santo. É ser separado do mundo para ser exclusivo de Elohim. Elohim não aceita compartilhamento do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida. Quando o sopro maligno está habitando naquela pessoa, enquanto a pessoa não vier para Yeshua, para ser purificada desses sopros malignos, o Senhor não vai habitar naquela casa. Esvaziou a casa, limpou a casa. Agora o Senhor Yeshua vai estar fazendo morada ali. Agora, coração sujo, coração cheio de maldade, injustiça, maus projetos, isso aí não vai ser uma morada do Senhor. O Senhor vai vir fazer habitação naquele que guarda os mandamentos para demonstrar o seu amor a Ele. Esse é o que me ama. E aí o Pai vem e faz morada junto com o Senhor Yeshua. Então, para sermos sagrados, exclusividade. Então a gente tem que pensar nisso. Eu estou vivendo, de fato, em consagração ao meu Senhor? E aí, formas de medir isto. As coisas deste mundo estão tomando o meu tempo para estar, por exemplo, aos pés do Senhor, aprendendo na sua palavra? Para estar aos pés do Senhor em oração? Para estar fazendo o que Ele me mandou fazer? Então, eu não estou vivendo como consagrado a Elohim. Estou me consagrando a outras coisas, ou a nada, né? Não estou consagrado a nada. Mas Yehová, ele quer que nós sejamos sagrados para Ele. Sagrados para Ele. E
a segunda palavra aqui que aparece é íntegros. Que essa palavra ela pode, que vem aqui do hebraico temimim, pode aparecer também irrepreensíveis, que traz a ideia de estar isento de culpa, estar agindo corretamente, sem defeito, como essa palavra é aplicada, por exemplo, ao cordeiro sem defeito. Então, é isso que significa isso aí, ser íntegro, ser irrepreensível, ser sem defeito, ser perfeito, também aparece. Então, é isso que a Ruvá espera de nós, o resultado. Eu tenho que trabalhar para alcançar isso aqui. Mas algo que a gente precisa prestar bastante atenção é o que é dito logo a seguir. Para sermos sagrados e íntegros para o mundo, para meu pai, minha mãe, meus amigos, meus filhos. Aí está escrito nas versões diante dele. Diante de quem? Diante do Elohim, Pai de nosso Senhor Yeshua. E esse é um detalhe que fazem muitos tropeçarem, dizendo que estão servindo ao Senhor, mas estão preocupados com as opiniões do mundo, com as ideias que o mundo tem a respeito do que deve ser o ser humano, do que é sucesso, do que é felicidade, do que é certo e o que é errado. Então eu devo ser sagrado e íntegro, irrepreensível, sem defeito, diante de Elohim, para as suas faces, aos olhos dele. E aí entra a pergunta: o que Elohim considera quando ele vê que uma pessoa está realmente consagrada a ele? E quando ele chama uma pessoa de irrepreensível? O que ele considera para fazer essa avaliação? Aí não entra opinião humana. Aí não entra se alguém não gostou do que você fez, do que você disse. Aí é o valor de Elohim. Porque para entrar nesse reino que Elohim projetou, cujo rei é Yeshua, o reino de justiça, shalom e alegria no sopro sagrado, para entrar nesse reino, você precisa apresentar essas qualidades. Porque neste reino, nesta cidade celestial, não entra coisa alguma que contamine. Ainda Shaul, escrevendo aos Efésios, vamos para o capítulo 5, versículos 25 a 27. Efésios 5, 25 a 27. Nós vamos ver Shaul, ainda falando aos Efésios, os mesmos critérios de Elohim para que ele identifique o resultado que ele espere. Ele está trabalhando em nós, em quem se deixa trabalhar por Elohim. Quem abre o seu coração para Yeshua entrar, quem deixa o sopro sagrado guiar, está sendo trabalhado para retornar ao ponto de onde Adão saiu. Na verdade, um ponto mais elevado, porque o Adão que foi criado, ele não era do Shamayim, mas da Eretz. Mas em Yeshua, nós somos filhos de Elohim. Então já é um patamar mais elevado. Mas o Adão foi criado reto. Ele não foi criado torto. Ele se entortou ao se desviar de Elohim. E aí está o mundo descendente do torto. Efésios 5, 25 a 27. Vós, maridos, amai vossa varoa, vossa mulher, vossa esposa, como também ungido amou a Edá, e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Leiam os irmãos. (27) 27 também. Observaram aí que é o mesmo resultado que se espera.
O Senhor Yeshua foi enviado para abrir esse novo caminho de acesso ao Pai, por meio dele, essa nova humanidade, e é nessa nova humanidade que o Senhor vai cumprir o seu projeto que desde antes da criação tinha sido elaborado. E o resultado que Elohim quer é o mesmo. Se entregou a si mesmo por ela para consagrá-la com a sua palavra, depois de lavá-la no ajuntamento das águas, para apresentar a si mesmo Edá gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas sagrada e irrepreensível. Aí ele usou a palavra irrepreensível. Poderia usar sagrada e íntegra, sagrada e perfeita, sagrada e sem defeito, né? Mas adotou a irrepreensível, que é sem falha diante de Elohim. E para ser sem falha diante de Elohim, Elohim não vai considerar a Constituição brasileira, não vai considerar estatutos, códigos do mundo, não vai considerar portarias, não vai considerar nenhuma norma deste mundo, etiquetas. Ele vai considerar a sua Torá, seus mandamentos. Então eu tenho que me enquadrar, me nivelar conforme a Torá de Elohim, para que ele encontre em mim essas qualidades, sem mácula, sem ruga, mas sagrado e irrepreensível. Então esse é o resultado que Elohim espera. E é para isso que temos que trabalhar. Eu já alcancei isso. Ser irrepreensível diante de Elohim, a ponto de eu poder me achegar com inteira certeza, firmeza, com inteira emuná, orar a Elohim e saber que ele me ouve, receber a resposta, ver o poder de Elohim agindo na minha vida, não somente para operar milagres, mas para me tornar uma pessoa equilibrada, uma pessoa que sabe se controlar nas emoções, na mente, na língua. Como Yaakov fala, né? A língua é tão difícil de segurar. Ser tardio para falar, tardio para se irar, mas pronto para escutar, para obedecer. Eu estou vendo esse trabalho de Elohim na minha vida, estou alcançando este patamar, esta estatura do varão perfeito? Ou estou ainda distraído, ocupado com outras coisas, outras prioridades? Estou deixando de lado este resultado que Elohim espera. Ser santo, sagrado e irrepreensível, sem defeito, íntegro, perfeito, como é perfeito o nosso Pai que está no Shammai. Nós já vimos que essa escolha de Elohim para que sejamos assim foi feita antes da fundação da Eretz. Mas vamos ver outro texto aqui que mostra que projeto é esse de Elohim e quando ele foi elaborado. Matitiahu, aparece aí Mateus 25, versículos 31 a 34. Matitiahu, aparece Mateus nas Bíblias, capítulo 25, versículos 31 a 34. Ou a gente pode ler aqui, fazer uma leitura um pouquinho mais longa, até o versículo 40, para a gente ter uma compreensão melhor nessa leitura. O foco aqui é mostrar qual é o projeto de Elohim e quando ele foi elaborado. Que Elohim não vai elaborando o projeto assim, e eu tive uma ideia agora. Não, e deu errado aqui, agora eu tenho que pular um outro plano. Não é assim. Elohim ele já viu tudo acontecer. Por isso ele anuncia antes de que as coisas aconteçam. Por isso ele é poderoso para livrar o seu povo, porque ele sabe de tudo. Mas aí alguém vai chegar e falar assim, então por que ele criou o Adão se sabia se ele ia errar? Elohim, ele é bom. E deu a oportunidade ao Adão de tomar a sua decisão. Elohim não criou robô, porque ele quer que voluntariamente nós o conheçamos, o amemos, façamos a nossa escolha. Escolhe, pois, a vida, para que vivas. A bênção é uma escolha que ele deixa que nós façamos, mas
ele também deixa claro. Você escolhe. Mas quem vai decidir o resultado de sua escolha não é você. Ah, não, mas eu escolhi viver longe de Elohim e agora quero desfrutar das riquezas celestiais. Não é assim. Você escolhe o caminho a seguir. E o destino final já está definido. Não adianta agora ficar desejando, como aquele que era rico aqui na Eretz, mas lá no Sheol, lá no fogo, era um miserável. Não tinha nem água para beber. E aí ficava desejando água. Senhor, manda que Elazar molhe o dedo dele ali na água para saciar um pouquinho dessa sede. E aí, Abraham, ali, que é representado, vai falar que não há como passar de uma parte para outra. Agora está definido. Você fez a sua escolha. Elohim deu a oportunidade. Mas cada um decide o caminho a seguir. E aqui, Matitiarro 25, 31 a 40, diz assim: E será que quando vier o filho do Adão, na sua grandeza, e todos os mensageiros sagrados com ele, então sentará sobre o trono da sua glória. Senhor Yeshua, vindo reinar com poder e grande glória. E serão coletadas diante dele todas as nações, e fará separação entre eles, entre um e outro, como separa o pastor as ovelhas de entre as cabras. E porá as ovelhas à sua direita, mas as cabras à esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança, prestem atenção, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou sede, te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos e na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então isso aqui é o Senhor Yeshua falando do reino do Shamayim. Isso aqui não é só uma historinha. É o Senhor Yeshua ensinando sobre como vai ser no fim de tudo. Desse trabalho que Elohim está fazendo, o Senhor Yeshua está fazendo, e nós, como Edá do Senhor Yeshua, estamos envolvidos. Ele vai coletar as nações e vai colocar, como o pastor separa a ovelha de cabra, ele vai colocar as ovelhas à direita e as cabras à esquerda. E aqui na figura, o que ele quer é ovelha. Ele não quer cabra. Ah, mas a cabra também serve. A cabra também é boa. A cabra também tem muitas utilidades. Não vamos desprezar a cabra. Aí vem a Sociedade Protetora das Cabras reclamar porque o Senhor está desprezando as cabras. Mas o Senhor, o rei, retornou e agora ele vai ajustar contas. Era para você ser ovelha, mas você quis ser cabra. O Senhor criou todas as coisas, mas para estar no palácio dele, no reino dele, vão ser só as ovelhas. Ah, mas o que as cabras fizeram? Ela não tem culpa, como as pessoas dizem dos bebês, né, das crianças. Elohim tem um resultado esperado. Quem apresentar esse resultado esperado será recebido. Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então esse reino já estava na mente de Elohim. O reino da Eretz, o reino da sua criação, que ele estava inicialmente dando ordem ao Adão para sujeitar, para dominar, para cuidar. Mas ele não queria fazer isso para Elohim. Ele quis viver para si mesmo.
Então, esse plano já foi elaborado antes de tudo surgir. Antes do Senhor dizer, haja luz, isso já estava definido. O reino de Elohim. Quando que esse reino começou a ser edificado, ele foi introduzido aqui na Eretz. A gente vai lá para Daniel, texto de Daniel 2:44. Daniel 2, versículo 44. Que é o sonho que Elohim deu ao rei de Babel, Nebuchadnezzar, e que ele acabou esquecendo o sonho, e o Senhor usou essa oportunidade para engrandecer o seu servo Daniel, pois concedeu a Daniel a não só saber o sonho, como a sua explicação. E quando ele está explicando, explicou o que era a cabeça de ouro, né, cada parte ali daquela estátua que o rei viu no sonho, e apareceu ali uma pedra que foi cortada sem auxílio da mão de homens. E aí ele vai explicar. Mas nos Yamim, ou nos dias desses reis, o Elohim do Shamaim levantará um reino que não será jamais destruído. Então, nos dias desses reis, aí já está na época do Império Romano, vai se levantar um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Então, aquele rei de Babel que estava posicionado na cabeça de ouro, o Senhor deu a ele a oportunidade de conhecer o que seria não só do trabalho dele, como daqueles que viriam depois dele. O reino de Babel seria substituído pelo de Madai e Paras, ou Medos e Persas. Depois viria Yavã, aqui conhecido como Grécia. Depois viria Roma. E aí, nos Yamim desses reis, se levantaria um reino indestrutível que destruiria todas essas nações. Então, Nebuchadnezzar já sabia que o seu trabalho não seria útil. Não duraria para sempre. Todas as conquistas que ele fez não serviriam de nada. Aquilo ali era um testemunho de Elohim, dizendo para ele, olha, esse trabalho que você está envolvido é um trabalho que, para mim, não vale nada. Ele será destruído. Mas este reino aqui que não será abalado, é por este reino que você deve lutar. Deve buscar entrar, permanecer e servir ao rei com santidade e perfeição. Quando que este trabalho estará concluído? Este reino, ele é composto por filhos de Elohim, pessoas escolhidas em Yeshua para serem sagrados e sem defeito, irrepreensíveis diante de Elohim. Então lembrem-se sempre disso, diante de Elohim. Ah, mas ninguém é perfeito. Elohim disse que eu tenho que ser perfeito. Então Elohim não é mentiroso. Se eu tenho que ser perfeito, eu tenho que descobrir como eu faço isso. E aí é importante, dependendo de quem vai ser o meu mestre, eu vou chegar ao resultado esperado por Elohim ou não. Porque eu tenho que ser sem defeito diante de Elohim. Porque pode ser que eu apresente algo para alguém, e esse alguém fala, não tem importância isso aí não, essa sujeirinha aí está quase novo. Você acaba de comprar algo que você vai colocar para enfeitar lá a sua sala. E aí eis que você vê, é um vaso brilhante, muito bonito, aí você encontra uma rachadura. Ah não, vira para o outro lado. Esconde a rachadura. Elohim aceita isso? Não. Ele nos conhece como um todo.
E Ele quer que sejamos sagrados e irrepreensíveis. E esse trabalho vem sendo feito, mas vai chegar um momento que o Senhor ele tem um prazo para a execução desse projeto. E às vezes as pessoas perguntam assim, mas o Senhor Yeshua, Elohim estava esperando que a gente faça alguma coisa para ele vir? Não, a resposta é não. Nós já temos aprendido isso. Muitas pessoas pregam por aí dizendo, porque o Senhor Yeshua não veio porque a gente ainda não alcançou as almas que têm que ser alcançadas. O número ainda não se completou. Mas em nenhum lugar da Escritura você vai ver que o Senhor está esperando por alguém fazer alguma coisa para ele vir. Porque a gente vai ver que existe uma data. Determinou um dia em que, com justiça, há de julgar. Ali, a visão de Yohanan tem ali os prazos. E os eventos que vão acontecer, e as trombetas que estão sendo tocadas. E a gente vai ver aqui no soar da última trombeta o que vai acontecer, o momento final para que o reino seja composto por aqueles que creram no Senhor Yeshua. E vamos lá para a carta de Shaul aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 52 a 58. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 52 ao 58. Vamos ver a finalização desse trabalho do projeto de Elohim para o seu reino, quando o rei vier e se reunir com os seus súditos, com aqueles que vão fazer parte do seu reino e reinarão com ele sobre toda a Eretz. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, eu preciso estar atento para perceber o toque da trombeta, ou shofar, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, nosso corpo, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó Sheol, a tua vitória? O cetro da morte é o erro, ou o pecado. E o poder do erro é a Torá. Mas graças a Elohim que nos dá a vitória por nosso Senhor Yeshua ungido. Vitória sobre a morte, sobre o erro, sobre Satã, sobre o mundo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então devemos perseverar neste trabalho que o Pai está fazendo, que o ungido está fazendo e nos designou para fazermos, que é a edificação do seu reino, a preparação das pessoas para o reino. Primeiramente me preparando, chamando os seres humanos de todas as nações para retornarem para Elohim e instruindo-os para que alcancem o resultado esperado por Elohim. O resultado não é que eu ganhe prêmio, que eu acumule títulos, que eu seja aplaudido, conhecido no mundo inteiro, seja uma liderança evangélica para as nações. Não é isso que Elohim espera. Porque muitos vão chegar naquele dia: Senhor, mas eu era o presidente, eu era o diretor, Senhor, meu templo enchia de milhares de pessoas. Senhor, a minha casa, todo mundo era de Deus. Mas aí o Senhor vai pegar a Torá dele e vai comparar com as obras realizadas. E aí vão ter duas partes a avaliação. Uma avaliação para a salvação ou perdição eterna
e a outra avaliação para receber galardão. Uma está relacionada ao seu relacionamento com Elohim, cumprimento dos mandamentos, sendo sagrado e irrepreensível diante dele. E o outro é o serviço que você prestou a Elohim. O que você fez? Suas mãos estão vazias ou estão cheias de bons frutos? Está fazendo... Bem-aventurado aquele que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim, servindo conforme ele determinou. E aqui a gente vê que a finalização desse trabalho é quando a morte for finalmente superada. Não só no espírito, como também no físico. E aí a imortalidade vai ser concedida, a vida eterna vai ser concedida a todos os fiéis. E esses reinarão com o Senhor Yeshua. Então, essa visão do projeto de Elohim, do seu reino e do resultado e do que ele está fazendo, vai nos conduzir na pregação do anúncio, o começo de tudo, para a pessoa iniciar a sua caminhada com Elohim. A pessoa quer a vida ou já se conformou com a morte? A pessoa quer agradar ao Criador, conhecê-lo, teme a Elohim, sabe que está sendo cobrado, que vai ser cobrado, tem ciência do juízo, porque é isso que o sopro sagrado faz. Ele convence o homem do erro ou do pecado. Você está no erro. Da justiça, ou seja, Elohim cumpriu a justiça em Yeshua. Então nele nós podemos ser livres do erro, da culpa e do juízo. Não importa qual seja a sua decisão, a sua escolha, virá o juízo. Para nós que estamos hoje unidos a Yeshua, se perseverarmos até o fim, teremos o nosso juízo. Juízo não para destruição, juízo para galardão. Mas aqueles que escolherem se desviar de Elohim, continuar desviado, terão sim um juízo para a perdição eterna. Então, amados, Elohim, o Pai, Yeshua, o Filho, e nós, seus obreiros, seus trabalhadores, estamos edificando um reino que não será jamais abalado. E nós temos a nossa tarefa a cumprir. E temos que ter em mente que o resultado que Elohim espera, eu preciso aprender como eu tenho que ser santo, sagrado e irrepreensível diante dele. Porque alguém pode chegar no teu trabalho e te repreender. Você não pode falar assim, você tem que respeitar. Um juiz pode chegar e te prender. Você não pode falar isso porque a lei diz que você não pode falar. Mas eu tenho que ter a minha consciência e firmeza na palavra de Elohim. Que ainda que o mundo se levante, odeie e não aceite, por causa do nome de Yeshua, Elohim aprova o meu viver. E é dele que receberei, no final das contas, a abertura da porta ou encaminhamento para o abismo. Sirvamos a Elohim como Shaul fala aqui. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Elohim abençoe a todos nós.